Vamos assentar, podemos assentar. Temos 3 visitantes aqui nesta noite. Queria saudá-las, é a Luciana, Giovana e Juliana. Cadê elas? Levanta a mão assim. Aí, glória a Deus. Tá faltando 2 que estão sem coragem de levantar a mão. Quem é aqui? A Luciana. Vai lá. Cadê a Luciana? Giovana e Juliana, tudo com final ano. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos rapidamente abrir a palavra do Senhor. Queria que os irmãos abrissem 1 Samuel 3 ao 18. Samuel 3, 1 a 18. Vou ler rapidamente para ganharmos tempo. O menino Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel: Samuel, Samuel! E ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a ele e lhe disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi-se e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai, deitar-te ele, deita-te, e ele se chamará e dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor ali e esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel! Respondeu Samuel: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo que ouvir lhe te dirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Pois já disse-lhe que julgarei a tua família para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: Estou aqui. Ele lhe perguntou: Que te falou o Senhor? Não o escondas de mim, assim Deus te faça outro tanto, se me esconderes alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai,
grande é a tua palavra. Poderosa, Senhor, é a tua palavra esta noite. É grande, Pai, o meu temor e tremor diante da tua voz e da tua palavra. Estamos, Pai, em dias onde muitas coisas vão começar a acontecer diante dos nossos olhos. Eu lhe peço, Deus, que o teu Espírito Santo possa falar através da minha vida e da minha boca. Que o teu Espírito Santo de sabedoria, o teu Espírito Santo de inteligência e conhecimento me revele aquilo que eu tenho que falar somente. Que nada venha falar de mim ou do meu coração, mas que essa palavra, Pai, possa vir do teu trono direto ao coração dos filhos e das filhas. Que nesta noite, Pai, possamos ouvir a tua voz como nunca ouvimos antes. Que possamos, Deus, nesta noite discernir e verdadeiramente entender aquilo que o Senhor vai falar nesta noite. Que não haja entre nós, Pai, negligentes, pessoas que não se importem ou duvidem daquilo que será dito nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, neste momento, se manifestar de tal maneira que cada pessoa que está aqui nesse ambiente, que está assistindo esse vídeo, não duvide da tua mensagem e do teu recado. Fala sim para a tua igreja, porque o Senhor corrige a quem ama. E nós só temos, Pai, que te louvar e agradecer o teu nome nesta noite, porque certamente, Pai, a tua palavra falará com cada um de nós. E eu sei, Pai, que esta palavra, ela é para esses dias, e que nós precisamos guardar elas no fundo do nosso coração. Por isso, meu Pai, se manifeste hoje mais uma vez. Traga entendimento a quem não tem, traga sabedoria a quem não tem. Abre os olhos e os ouvidos daquele que não enxerga e nem ouve nesse lugar. Pai, que todos que aqui estão, do maior ao menor, tenham o poder de compreender essa palavra, porque esta palavra é o que vai determinar o futuro de cada um de nós nesta noite. Eu quero te agradecer, Deus, por esse culto de louvor e adoração, onde nós podemos já te louvar, mas só vamos terminar no louvor e adoração se essa palavra fizer sentido em nossas vidas e reconhecer que o Senhor fala nesse lugar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Amados, o Senhor falou muito comigo essa semana. E na madrugada Ele me confirmou o que Ele havia dito essa semana. Confesso para os irmãos que não é fácil subir aqui. Eu digo que não é fácil para mim e para todos aqueles que têm responsabilidade, temor diante de Deus. Porque vou falar sinceramente, amado, hoje eu vou falar coisas que às vezes a gente fica segurando para falar, às vezes a gente fica poupando. Mas eu entendo hoje que pelo Espírito Santo de Deus eu tenho que rasgar tudo que tem que rasgar aqui, eu tenho que falar o que tem que falar.
Porque, amado, se você ouvir e guardar o que vai ser falado aqui, amém. Também, se você não quiser ouvir, meu irmão, minha irmã, aí é você e Deus. Porque eu não vim para falar de mim, mas vou falar o que Deus me mandou falar nesse lugar. Confesso que não é fácil, mas é necessário. E se você só vai cair em erro e engano, se você for tolo e tola, se você realmente estiver brincando de servir a Deus, se você não tem compromisso com Deus, se você não tem compromisso com a palavra, se para você vir ao culto é a mesma coisa que vir a um shopping, se você é daqueles que pensam dessa maneira, então nem sei se essa palavra vai servir para você, mas de qualquer forma eu tenho que pregar, porque eu estou diante de um Deus que pediu para trazer uma palavra que precisa ser dita nesses dias, nessa hora, para mim e para você. Eu não creio em coincidência que Deus te trouxe aqui. Eu creio que Deus, Ele fez até um esforço para que você viesse, para que depois lá, ou qualquer situação ali na frente, você venha dizer: eu não sabia disso. Então, amado, agora é o momento de você voltar a sua atenção para a palavra de Deus. Se você puder, se liga teu celular, se ele te chama a atenção, porque muitas das vezes a gente está aqui, a gente está vendo pessoas aqui, palavra do Senhor sendo liberada, e pessoas se trocando ideia no celular. Acho que a gente não vê, pode estar escuro, mas se eu não ver, o Espírito Santo vê. E se você também, se quiser também ficar no celular, o problema é seu também, fica, porque cada um é cada um. Eu não vou obrigar ninguém, amado, mas eu não obrigo ninguém, mas eu tenho a obrigação de falar aquilo que Deus quer falar nessa noite. Porque a tua salvação pode depender dessa palavra. Amados, nós lemos aqui uma passagem onde nós vemos o menino Samuel no templo. E ali estava chegando uma certa horário da noite. Eli, que era o sacerdote responsável pelo templo, já estava meio que apagando, dormindo. No templo ficava a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Que quem conhece de Bíblia sabe que a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus. Então, no templo estava Eli, a presença de Deus, e o menino Samuel. Os três estavam no mesmo ambiente. Só que ele, até aquele momento, era o encarregado do templo. Era ele que recebia as orientações do Senhor, e é ele que ministrava a palavra de Deus ao povo. Também fazia parte do serviço da casa de Deus do templo Hofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Mas Hofni e Finéias, eles serviam também como sacerdote à casa de Deus. Mas Deus não se agradava de Hofni e Finéias, de suas atitudes. Porque mesmo como sacerdote, eles escarneciam o templo. Eles faziam tudo que seria possível para desagradar a Deus, eles faziam. Eles faziam festas no templo, saíam com as mulheres que visitavam o templo, se deitavam com elas, bebiam, comiam, faziam festa, pegavam do sacrifício do Senhor, que era para o Senhor, eles mandavam cozinhar e eles comiam o sacrifício, antes de oferecer até ao próprio Senhor. Vendo tudo isso,
Olha que coisa. Quero que você preste atenção. Olha, eu vou tentar ser o mais rápido e o mais simples possível. O povo que ia no templo, que frequentava o templo, sabia da má fama dos dois, mas também sabia que o seu pai Eli, mesmo sendo orientado por Deus, não repreendia os filhos, não consertava a sua casa. Eli ouvia o que Deus falava e deixava as coisas seguir. Só que por um tempo Deus foi avisando, ele vai corrigir os teus filhos, corrige. Ele nada fazia. Chegou uma hora que Deus para de falar com ele. E o povo era consciente, olha, presta atenção, ó. Aí uma parte que começa a fazer sentido para você. O povo era consciente de tudo que acontecia naquele ambiente, naquele templo. Sabia da forma de Hofni e Finéias, sabia do que eles faziam, e sabia que também tinha um sacerdote que não enxergava, que não ouvia, que não dava opinião, que não mudava mais nada, que não pintava mais nada, deixava as coisas seguir. E a degradação moral estava cada vez mais se afundando, caindo naquele lugar. O templo não era mais um templo sagrado. O templo não era um lugar mais onde Deus queria estar. Não era um lugar onde Deus falava. Não era mais um lugar onde Deus queria estar. E tudo isso abrangia de tal maneira que abrangia o povo, porque o povo consentia também. O povo, mesmo vendo as coisas erradas, frequentava ambientes errados, vivia debaixo de uma cobertura errada. O povo também começou a fazer vista grossa, porque o povo acreditava que só por estar lá está tudo bem. Amado, se tem ambientes que você frequenta onde Deus não se agrada, sai desse ambiente. Se você costuma viver em um ambiente onde Deus não está, ou você leva a presença de Deus para esse lugar, ou se Deus não tem prazer nesse lugar, sai desse lugar. Não ande em lugar onde Deus não está, onde Deus não fala, onde Deus não age mais. E aqui nós vemos que ele perdeu a mão como sacerdote. E ele entrega o templo para que os seus filhos administrassem o templo. Então veio uma juventude, Hofni e Finéias, sangue novo. Eles até faziam, mas faziam errado, tudo errado. E o pecado deles se tornou iniquidade, porque a iniquidade é um pecado que as pessoas não se corrigem mais. Elas não dão mais a importância para aquilo, elas acham natural. E começou a fazer da casa de Deus uma degradação moral dentro daquele templo. Mesmo que a arca de Deus estava dentro do templo, Deus não tinha prazer mais estar no templo. E se Deus não estava mais no templo, e o povo vendo tudo isso, sendo compassivo com tudo isso, Deus começou também a ficar, presta atenção, ausente da comunhão com o povo. Deus começou a se afastar porque o povo primeiro se afastou de Deus. Eu quero te falar uma coisa: quando você se afasta de Deus, Deus se afasta de você também. Mas se você se aproximar de Deus, Deus se aproxima de você também. Se você pedir perdão pelos seus pecados, Deus te perdoa também. Se você se arrepender dos teus erros, Deus te conserta, Deus te abençoa, Deus muda o teu caminho também. Mas o grande problema é que nos últimos dias a igreja não está mais se arrependendo dos seus erros. Nós estamos vivendo num período onde nós temos a pior
Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A palavra era rara. Por quê? Porque quem estava ali ministrando não tinha comprometimento com a verdade e com a palavra. As visões eram raras porque Deus não estava mais no ambiente, Deus não estava mais no meio do povo, Deus não estava mais com o sacerdote, Deus não estava com os ministros, porque o povo resolveu fazer o que eles acham que deveriam fazer. Amados, olha só, ele ainda deu uma solução. Pegou o menino Samuel e pôs Samuel para ministrar no templo. Escute, nós lemos aqui. Samuel ministrava a palavra do Senhor sem conhecer a Deus. Isso é desespero. A igreja brasileira está infectada de pessoas que pregam a palavra e não conhecem a Deus. Fala de Deus, mas Deus nunca falou com elas. Os altares estão cheios de pastores, de pregadores, de ministros, de evangelho que não têm respeito nenhum pelo Senhor. Muitos só querem dinheiro, fama, sugar o que puder das ovelhas. Há muitos que acabam de chegar na igreja, põe um terninho, uma gravata. Oh, a paz do Senhor, já isso aqui é um irmão, já é um pregador. Está cheio de falsos pregadores. E muitas das vezes não é nem culpa dos irmãos que estão chegando. A culpa é dos pastores que estão abrindo o altar para qualquer pessoa pregar. Os pastores têm aberto o louvor para qualquer um cantar, qualquer um louvar o Senhor. Mas analisou, virou uma porcaria a igreja. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus, é dos homens que o fazem. Só que pode passar por um tempo, mas chega uma hora que nem Deus aguenta mais. Nós vemos aqui que quando o homem de Inés estava ali insistindo, Deus falou: chega! Pode acreditar, essa igreja que estão acabando com o evangelho porque dá vergonha. Dá vergonha. Vou falar uma coisa para você e vou voltar aqui rapidamente. Tem uma pessoa que falou assim: Walter, por que você na entrevista você não falou que era evangélico? Eu falei que eu não sou evangélico. Realmente, não falei. Mas falei que estou cristão. E sou verdadeiro cristão. Porque evangélico, eu sinceramente, quando eu vejo um currículo que é evangélico, eu já ponho para o final. Porque o que é mau testemunho é brincadeira. Eu não vou mentir porque eu falei ainda para a pessoa: o evangelho está muito banalizado. Qualquer um evangélico virou moda. Então eu não quero que as pessoas me vejam como mais um. Mas eu autenticamente falei: sou cristão. E eu tenho que pelo menos, no mínimo, ser pouco parecido ou mais parecido com Cristo que puder nessa empresa. Mas aqui nós vemos que a igreja estava entregue na mão de pessoas que não deveriam estar. A igreja brasileira está passando o seu pior momento porque está na mão de pessoas que nunca deveriam ter subido no altar, nunca deveriam ter sido ungidas, nunca deveriam estar louvando, nunca deveriam estar pregando. Qualquer um prega, qualquer um faz. Você vê que até aqui no momento o próprio escape era Samuel, porque está tudo queimado. Vamos pôr um menino novo aí para falar para ver que. Mas o menino não conhecia pouco da palavra, mas ele não se pregava. Sabe o que tem acontecido hoje?
A igreja está tão ruim, a gente está tão ruim, que as pessoas nem querem mais saber do dons do Espírito Santo. Eu era de um tempo que quando eu me converti, a primeira coisa que eu queria buscar, e não foi fácil encontrar, eu queria o batismo do Espírito Santo. Eu só queria sentir o que era sentir o batismo do Espírito Santo, porque eu sei que eu precisava chegar no batismo do Espírito Santo, porque tinha um degrau acima. Depois do Espírito Santo veio o batismo com fogo. Eu falei, eu não posso ser batizado com fogo se ainda não tenho o Espírito Santo. Eu ia em vigília, e eu via as pessoas falando em língua, e eu não conseguia. Mas eu não desisti. Por que eu não falava em línguas? Porque eu já estava pronto para falar. Eu sentia que eu ainda, talvez eu precisava me esgotar de algumas coisas do mundo. Eu era recém-convertido, então eu precisava me esgotar. E muitas das vezes estamos dentro da igreja há anos e anos. E tem muitas coisas do mundo que ainda carregamos. Não temos espaço para colocar mais o DNA de Deus. Não temos espaço para colocar a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo em nós, porque estamos ocupados de tantas coisas do mundo. Mas eu persisti. Eu consegui ser batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. Comecei a falar umas línguas que eu nunca imaginei. É uma coisa assim que eu perdi o controle, eu não sabia falar e segurar, e a coisa vinha e meu Deus, tem hora que a gente está pregando aqui, daqui a pouco lá vem uma labareda de fogo aqui, sai umas línguas aqui que a gente não consegue controlar. Mas o negócio hoje está tão ruim, o livro está tão ruim, que hoje as pessoas estão inventando até falar em línguas. Então ruim, porque se imitasse falar direito, ainda era bom, mas nem isso não consegue. É um tal de oh, será que Deus vai pegar essa palavra? Não, desculpa, isso não é língua nenhuma, isso é carne. É tentando se parecer com quem ela quer tentar ser. Por quê? Porque estão dando oportunidade para pessoas que nunca deveriam ter dado oportunidade. Agora eu quero te falar uma coisa. Talvez você chegou aqui, isso aqui está passando um baque para você. Você não fala em línguas, mas é isso que se trata. Deus está falando com você. Quem tiver compromisso com a verdade, Deus ainda vai dar a última oportunidade para essa geração. Amado, Deus nunca atropela. Ele nunca faz nada errado. Deus deu muita chance para aquela geração, mas aquela geração não queria se submeter a Deus. Queriam viver a sua vida, os seus prazeres. Mas o recado foi dado. Deus perdeu a paciência. Certo dia, ele foi dormir. E diz a Bíblia aqui, presta atenção, antes que a luz do templo se apagasse, guarda isso, antes que a luz do templo se apagasse, porque chegava um certo momento no templo, a luz ela tinha um certo nível de azeite, então chegava um certo horário ela ia apagar. Mas antes que a luz se apagasse, Deus chama Samuel. E Samuel corre até ele porque, veja, ele não conhecia, ele estava no templo, mas ele não conhecia a voz de Deus. Ele correu até ele achando que era ele. Ele falou, não te chamei, volta a dormir. A segunda vez, Samuel, ele se levantou e falou, não, eu não te chamei. Era Deus chamando, mas ele não reconhecia. Foi a terceira vez que Deus chamou, ele correu até ele, ele me chamou de novo. Não, aí que ele pegou.
Peraí. Tinha um tempo que eu ouvi a voz de Deus. Eu acho que é Deus te chamando. Ele estava vivendo de lembranças. Porque olha que coisa maluca na igreja. Olha, presta atenção, não se distraia. Ele estava no quarto do lado do menino. O menino ouvia a voz de Deus, porque não era uma voz baixa, mas ele já não ouvia. Quem deveria estar ouvindo a voz de Deus era o sacerdote, não era o menino inexperiente. Mas como o sacerdote já não ouvia, não via, não correspondia. Vocês viram que quando Deus fala com Samuel, ele vai correr atrás de Samuel, querendo saber o que Deus falou, e Samuel fala tudo o que falou, e falou: se é Deus, faça como ele acha que tem que ser. Às vezes nós estamos assim com ele. Deus está pedindo para consertar a nossa vida, o nosso casamento. Deus está pedindo para consertar a nossa conduta. Deus está pedindo para consertar nosso ministério. Deus está pedindo para consertar o nosso pensamento, a nossa vida. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Amados, antes que você falar seja feita a vontade de Deus, toma cuidado com o que você está falando. Porque a vontade de Deus, amado, se for feita, será que você vai aguentar? Será que você vai estar no centro da vontade dele? Será que o que você está abrindo mão verdadeiramente tem a ver com uma paz de espírito? Tem a ver com uma vida tranquila? Será que você vai aguentar a consequência daquilo que vai vir? Porque Deus é amor, mas Ele se ira quando nós não correspondemos com Ele. E veja que naquele momento, quem deveria ouvir não estava ouvindo, quem deveria enxergar não estava enxergando. Quantas das vezes é possível que Deus estava dando uma palavra no culto para você, domingo passado, domingo retrasado, quinta-feira passada, quinta-feira retrasada, culto de manhã, Deus está falando para você, não reage, você não muda, não faz diferença nenhuma, a palavra de Deus na tua vida, não faz no teu casamento, não faz no teu trabalho, não faz no teu ministério, onde você vai, a palavra de Deus não faz efeito. Você já pensou como você pode estar ouvindo a palavra de Deus e não correspondendo? Você pode estar como Eli. Seja feito como ele achou que tem que ser feito. E Deus fez o que ele achou que tinha que ser feito. Vai morrer ali. Eli vai cair da cadeira e vai quebrar o pescoço. Ouve, Finéias, vê que a batalha está perdida, está se perdendo. E se livraram da arca da aliança. Vamos pegar a arca da aliança. Deus vai conosco. Quando chega lá na batalha, põe a arca na frente. A arca foi, mas Deus ficou lá atrás. Não é simbologia que vai te dar vitória. Não é uma Bíblia em cima da tua cabeceira que te vai fazer crente vitorioso. Não é uma música dentro do teu carro que te potencializa a ter uma vitória no dia. Finéias achou que ia levar a arca. Vamos lá, Deus vai resolver essa também. Só que chegou lá, Deus não estava na batalha. Morreu Ofni e Finéias. Seu pai, quando soube da notícia, caiu da cadeira, morreu também. Uma das mulheres de Ofni e Finéias, uma das mulheres deles que ia ter um bebê, de um dos filhos, foi ter um neném. Ela estava com dificuldade até de dar a luz. E a criança estava para nascer no momento da batalha. Também era uma batalha. A mulher também tinha ciência de tudo que acontecia. Só que a mulher estava enfraquecendo.
e morre. E ali ele mata. Mas antes de morrer, ela vai dizer o nome da criança: Ecabote. Ela dá o nome e morre. Ecabote significa foi-se a glória do Senhor. Ela morreu. E naquele momento, naquele parto, aquela criança nasce, morre. Finéis, uma tragédia naquela família. Amado, eu quero te falar uma coisa. Não deixa a glória de Deus ir embora da tua vida. Não deixa a glória de Deus ir embora do seu casamento. Não deixa a glória de Deus ir embora do seu ministério. Não se iluda achando que você pode ter a presença de Deus porque você vive um hábito dentro da casa de Deus. Não é porque você vem no ensaio, não é porque você vem que você ora, que significa que você vai ter a presença de Deus. Porque eles estavam comandando o templo, estava tudo bonito, tinha um monte de gente no templo, mas Deus não estava, porque havia erros que eles não consertaram, não mudaram. Talvez você quer Deus mudando o teu casamento, você quer Deus mudando a tua casa, você quer Deus mudando a tua vida, o teu trabalho, mas você não coopera, você não entende a palavra de Deus. Você está muitas vezes como Eli, cego nas suas convicções, surdo nas suas decisões. Você não ouve ninguém. Às vezes o pastor está falando para você, o irmão fala para você: você precisa mudar, você precisa retroceder, olha, seu casamento precisa mudar, tua vida precisa mudar, mas você não quer dar ouvido para o que estão falando. Às vezes é Deus falando e você não está ouvindo, porque você é cego dentro da tua objeção, das tuas decisões, daquilo que você acredita, e muitas vezes você acha que está com a razão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Dá um passo para trás. Dá dois. Cuidado com o que você fala. Nem tudo é maravilhoso, irmão. Nem tudo vai sair do nosso jeito. Mas só se tudo saísse como nós queríamos, aí sim seria um paraíso. Não precisamos ir para o céu. Se tudo sair como a gente quer aqui, eu quero ir para o céu. Aqui é maravilhoso. Tudo que eu quero acontece, tudo que eu preciso eu tenho. Mas Deus, amado, Ele não prometeu uma vida de te dar tudo. Deus não prometeu uma vida de sucesso para você. Deus prometeu uma vida que, se você se converter, se arrepender, Ele te dá salvação. Salvação! Oh, aleluia! Mas para alguns não basta. Salvação eu vejo depois. Isso não é mais importante agora. Quantos que estão na igreja? A salvação é como: você já fez a vontade de Deus. A vontade de Deus uma hora chega. Acertar a conta uma hora certa. Na hora que o Senhor tiver que pôr a mão, Ele põe mesmo. Mas se tiver que chegar a hora de Deus te abençoar, Ele te abençoa também. Se chegar a hora de Deus abrir a porta, Ele abre também. Se chegar a hora de curar, Ele cura também. Se tiver a hora que Deus tiver que mudar na tua família, Ele vai mudar também. Se tiver a hora que Deus tem que fazer um milagre na tua vida, Ele vai fazer também. Mas tudo depende dEle. Mas Deus está olhando para o nosso coração hoje. Não perca a oportunidade que você está tendo, porque Deus está falando algo mais íntimo, mais profundo com você. Tem coisas que Deus já pediu para você mudar, você não mudou. Tem coisas que Deus está pedindo para você fazer, você não faz. Tem coisas que Deus está falando para você tomar atitude, você não toma. Decisão você não toma. Perdoar você não perdoa. Sabe por que a igreja do Brasil está tão ruim? Porque estão vivendo esses dias. A palavra é rara. Vocês estão ouvindo aqui hoje? Aproveita. Corre. Isso aqui é a oportunidade que Deus está dando. Não é só para vocês não. É para mim também. O Senhor está falando nessa igreja coisas saudáveis. Deus está dando pão, Deus está dando alimento para você. Mas se você quer ir atrás de profetinha que não sabe o que fala, está na carne, só fica falando aquilo que você
o que você precisa ouvir, meu irmão. Está cheio de atores dentro, em cima dos altares. Está cheio de pessoas que são técnicos treinados para ludibriar o povo. Sabe, amado, quando você ficar na dependência que os outros se alimentam, você está ruim como cristão. Péssimo. Porque o verdadeiro cristão, ele não tem que comer todo dia as migalhas que caem do seu lombo. Ele tem que se alimentar de Deus, ele tem que buscar a palavra, ele tem que orar, ele tem que se converter. Você imaginou que tem uma família que depende de você, pessoas dependem de você, mas enquanto você não se alimenta, você não busca discernimento, você não busca sabedoria, você não ajuda ninguém. Venha você mesmo. Põe Salmo 101, versículo 5, por favor. Vamos terminar. Salmo 101, 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Os que usam de engano não ficarão dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. A escolha é sua. Sabe por que às vezes a gente tem má vontade de vir para a igreja? Nós temos que ficar dependendo dos irmãos ligar para mim vir na igreja. Ah, vou lá porque o pastor está ligando. Ah, eu vou porque senão ele não para de ligar. A pastora não para de mandar mensagem. Quando você estiver nesse nível, meu irmão, você está no pior nível espiritual da tua vida. Tua vida está espiritual é um fracasso. Porque você precisa de pessoas que levantem para vir para a casa do Pai. Você precisa de pessoas para te dar alimento, te dar uma palavra verdadeira, te arrastar para a igreja. A igreja tem que pôr aí faixa, tem que fazer campanha, tem que fazer barulho para atrair você. E assim que as igrejas estão fazendo. Nós temos que fazer o culto extraordinário para ver se a gente atrai mais pessoas. Porque se não for um culto extraordinário, elas não vêm. Mas se tiver um salgadinho no final, bolinho, por que não, né? Vamos lá, né, meu? Eu também quer. O que é? Fazer uma boquinha, né, irmão? Tá duro o negócio. Quando temos que fazer algo para te convencer a vir à casa do Pai, porque de espontâneo você não tem nada, o teu nível é o pior. Porque aquele que usa de engano no seu coração, os infiéis, nem vão conseguir permanecer. Porque a pessoa só vai conseguir ouvir uma palavra dessa se ela está buscando ser fiel a Deus. Porque essa palavra não vai machucar ela, mas ela vai entender, meu Deus está quebrando, Deus está falando comigo, Deus quer que eu fique firme, ela vai se regozijar, porque Deus está investindo nela. Deus não fez como Eli, homem e mulher, que Deus deu a sentença de morte, Deus não deu ainda a sentença de morte para ninguém. A última oportunidade. Ei, você ficou sabendo que o Papa morreu, né? Eu vou entrar nesse detalhe aqui. Mas só vou te falar que, segundo a Bíblia, só tem mais um Papa. E aí vem a tribulação. Eu vou trazer, se possível, só estou esperando a eleição deles.
Eu vou trazer sobre o que significa isso. Só estou esperando ver quem vai ser eleito. Eu vou te posicionar o quanto falta para o arrebatamento. Mas se você acha que está demorando, acorda. Espera. Põe para mim aí João 4, 23, 24. João 4, 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. É culto de louvor e adoração? Deus sabe quem está com o coração verdadeiro aqui nesse lugar. Mas olha, você acredita, depois de ouvir tudo isso, tem pessoas que ainda fazem, meu, que hora que vai terminar esse culto? Quanto ao jogo? É, apaga a luz mesmo, porque senão começa o envelhecimento. Será que o fulano já mandou mensagem? Será que o meu casinho já me retornou? Tem pessoas que vão continuar brincando com Deus. Infelizmente eu tenho que dizer que nem todos vão segurar essa palavra, vão continuar na iniquidade, vão continuar no pecado, vão continuar brincando com Deus. E olha, sinceramente, Jesus precisa voltar logo. Porque o que nós temos visto que os homens têm feito com a igreja, não dá, amado, não dá para levar a sério. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas não querem vir mais à igreja, porque o que se ouve é ruim, é péssimo. Sabe, amado, nós precisamos tomar cuidado com as coisas de Deus, com as coisas que é santo. Então, amado, eu estou trazendo uma palavra que é o último aviso. Eu estou falando que é o último aviso, eu acredito que é o último aviso, porque nós não temos muito tempo. Eu tenho que dizer que alguns jovens aqui nem casar não vão conseguir. Não, fica desesperado, irmão. Casar com porcaria também é melhor não casar. É melhor você casar com o noivo da igreja, viver eternidade, que lá também você não vai precisar de irmão, você não precisa de mulher, você não precisa de nada, irmão. Lá você tem tudo. Não quer casar porque eu tenho que casar, você não tem que provar nada para ninguém. Casa com Jesus, casa com o noivo da igreja, aquele que vai te honrar verdadeiramente, aquele que está procurando os verdadeiros adoradores. Seja como, vamos ali, põe o tema lá. Seja como esse jovem da multidão. Põe o teu sorriso, se alegre e espera no teu Deus. Cada dia que vivemos aqui é uma vitória, mano. É uma vitória. Acredite. Eu quero terminar com 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 24. Vou terminar aqui. Aleluia, Deus. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o Espírito. Algumas traduções, Santo, tá? Não é o teu Espírito, o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstenham-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
disso que se trata. Conservai a tua vida, uma vida íntegra diante do Senhor. Não apagueis. Extinguais significa apagar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu vou fazer uma oração pela igreja, mas é uma oração simples. Não vou ungir ninguém, não vou pôr a mão em ninguém, não temos tempo. Mas tem algo que é muito importante. Eu só vou clamar a Deus para que não se apague o Espírito Santo de Deus na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue fluindo em você. Continue te revelando, continue mostrando, porque se você tiver essa unção do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você vai longe, você vai ser arrebatado, você vai viver eternamente com Deus. E se Deus ainda tiver misericórdia, você pode ter certeza, até o casamento ele pode chegar. Não sou eu que controlo o tempo, mas se você estiver em obediência, talvez o teu pretendente esteja nessa igreja, ou vai chegar no próximo culto. Não falte. Não vai voltar. Pensou assim, que o príncipe chegar aqui no próximo culto e você faltou. Pode ter certeza que a irmãzinha ou o irmãozinho está esperando, já ia para esse. Vacila. Quando é de Deus, ele faz nada. Mas se Deus tem esse plano para você, vai ser esse plano. Mas chega de bater de ombro como ele. O que é? Aconteceu. Não. O que tem que acontecer na tua vida são coisas boas. Deus não tem coisas más para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem sucesso, Deus tem cura, Deus tem milagre, Deus tem bênção para a tua casa, para o teu casamento. Não desista dele, não desista, não desanime. Talvez a pessoa que está do seu lado não tenha se comprometido, mas confie em Deus. Você tem que amar, para mim terminar. Deus vai aparecer a Samuel antes que a luz se apagasse. Não deixe que a luz da tua vida se apague. Não deixe que a fé que está em você se apague. Porque Deus já está vindo antes que apague. Tem pessoas que entrou aqui com a fé pequena, com a chama pequena. E Deus falou, não apagais o Espírito Santo, amado. Não deixa. Sabe quando acaba a luz, a gente coloca aquela vela e demora para vir a luz, o que acontece? Fica só aquele toquinho de vela. O que a gente faz? Vou pôr uma outra vela para acender, para que eu não fique na escuridão e eu tenha luz. Ponha hoje uma vela, uma luz maior na tua fé, na tua vida, no teu propósito, no teu coração. Saia daqui hoje com o teu azeite aumentado, o Espírito Santo aumentado na tua vida. Mas para isso você precisa querer. Não bate de ombro como ele. Deus quiser, ele faz o que ele quiser. Não, amado. Deus ainda está te dando uma última oportunidade. Deus ainda quer fazer o que você quer. Deus ainda pode fazer o que você sonha. Deus ainda pode fazer segundo a promessa, o desejo do seu coração. Mas tudo isso tem um tempo. Se você demorar para viver a essência com Deus, ser cheio do Espírito Santo, o tempo vai passar para você também. Mas a última oportunidade está vindo para essa geração. Levante as tuas mãos no céu. Começa a fazer a sua oração aí. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor corrige quem Ele ama. O Senhor está procurando os fiéis na terra. Que o Senhor possa te encontrar aqui nesta noite. Que o Senhor possa te encontrar aqui a fidelidade no teu coração. Você que entrou aqui com a fé embaixo,
desanimado, triste, porque parece que os problemas são maiores do que você pode suportar. Eu te digo, é mentira. É mentira. Há um Deus que é maior do que tudo. Ele te dá força nesta noite. Ele te unge. Deus quer aumentar a chama, a fé, o azeite, a tua unção. Deus quer te levantar, porque Ele levanta Samuel. Porque mesmo Samuel não conhecendo a palavra, não conhecendo Deus, Deus conhecia o seu coração. Deus vai levantar o pequeno Samuel, porque agora ele vai conhecer Deus, ele vai ouvir Deus e ele vai pregar a palavra. E Deus foi na vida daquele antes que apagasse a luz ali, ficasse na escuridão, porque aí ficaria mais difícil saber quem está chamando. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Levanta, levanta, levanta. Deus não está deixando a luz apagar na tua vida. Deus ilumina os olhos da tua igreja. Enche ela do azeite. Enche ela do Espírito Santo. Aviva o teu povo. Aviva a tua igreja hoje. Rei Carabás. Começa a clamar a Deus. Levanta. Levanta, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Levanta, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor. Aleluia. Começa a levantar o teu clamor a Ele. Começa a levantar o teu clamor em adoração. Adora Ele. Ele não está buscando os verdadeiros adoradores. Então levanta a tua adoração a Ele. Enche do Espírito Santo. Agora sim, vamos adorar.